tá fazendo aqui a introdução Hã? do vídeo, né? Mostrando que você tem causado aí uma confusão aí dentro da Igreja Adventista, porque você não tem aceitado o que a Igreja Adventista tem se tornado hoje nessa atualidade, né? Se a gente for parar para analisar, a Igreja Adventista era bem mais tradicional, ela tinha um molde um pouco diferente, né? Hoje ela está bem moderna. Antigamente ela realmente aceitava Ellen White como espírito de profecia, aceitava todos os seus escritos, né? Ainda existem ainda hoje estudos sobre os livros de Ellen White, mas assim dá uma impressão de que o que Ellen White foi no passado, eles estão diminuindo aquela autoridade dela e trazendo aí uma nova Ellen White, né? E é o tema aqui de nosso vídeo. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, claro, para você se apresentar, né? Porque talvez tem pessoas que não te conhecem, tá certo? Então a primeira pergunta é: como eu peguei um trecho do seu vídeo, as pessoas falaram assim: ah, mas esse Pablo aí nem é adventista, né? Esse Pablo não é adventista, esse Pablo aí, sabe? Então a primeira pergunta é: Pablo, você é adventista? Qual localidade, né, da igreja que você participa, que você é membro? Você está na lista de membro? Você realmente é um membro da igreja adventista? E agora você pode falar aí o que você quiser em relação a isso. Então, primeiramente, eu queria esclarecer que não sou eu que estou causando confusão, são aqueles que estão mudando as regras da igreja, né? Porque uma vez que a igreja disse que aceitava essas regras, ela deve permanecer aceitando. Então, não existe nada, nenhum embasamento de que ocorreria essa mudança. Isso, infelizmente, é o mundanismo entrando na igreja adventista e nas demais igrejas. Todo mundo... Tá, querida? Deixa eu fazer assim. Então, nas demais igrejas... Minha esposa está tentando falar aqui alguma coisa do vídeo. Fala aí, querido. É adventista. Eu vou responder, mas depois, tá? Então, veja bem. Então, eu queria esclarecer isso antes de responder a pergunta, tá? De que a Igreja Adventista ela está passando por uma confusão causada pela sua liderança, não por mim, tá? O que eu estou fazendo simplesmente é mostrar esse estrago que acontece na Igreja Adventista, coisa que as pessoas não têm coragem de fazer. Porque se a gente está vendo uma coisa errada do nosso lado, a palavra de Deus manda que a gente resolva isso, né? Não é fechar o olho e passar direto, batido como os fariseus faziam. Então, o que aconteceu no passado está acontecendo hoje, né? A história lá que Jesus conta daquela pessoa que estava ali naquela situação difícil, os fariseus passaram várias pessoas, ninguém atendeu. E quando parou uma outra pessoa que era de um outro povo, foi lá e atendeu, o bom samaritano. Infelizmente é isso, eu estou vendo crianças perecendo, eu estou vendo famílias sendo destruídas, eu estou vendo um caos na igreja adventista. E tudo isso é causado por esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, justamente por negligenciar Ellen White e fazer essa alteração, né? Do que seria Ellen White para a igreja, qual que é a autoridade dela, dos escritos dela. Bom, Pablo. Então, por isso que... Agora eu vou só responder a pergunta. Sim. Eu sou adventista do sétimo dia, eu acredito nas 28 doutrinas e acredito na verdade presente, que é um adendo de Ellen White às doutrinas, porque a igreja deveria ter aumentado, né, as suas doutrinas, mas infelizmente ela paralisou devido a esse mundanismo que foi na igreja. Entendi. Porque essa era a minha segunda pergunta. Tá. Sou membro da Igreja do Lago Sul aqui em Brasília. Isso, entendi. E você está na lista de membros. Okay. Estou na lista de membros. Entendi. Dá um delay aqui. Ô, Pablo. Ok. Vamos dá um delay pergunta aqui, agora. mas está dando para entender, né? Está dando para entender. Beleza. Então, minha segunda pergunta tem relação com a primeira, tá? Você está nessa luta atual, né? Desculpa, você está na luta contra o atual sistema do adventismo, tá? Não contra a igreja adventista, mas o atual sistema adventista. Não, eu não sou contra o atual sistema da igreja, porque o sistema da igreja ele é perfeito. O que eu sou contra são as pessoas que lideram esse sistema, entendeu? Entendi. A terceira pergunta é: tem muitos adventistas te apoiando? Quem são esses adventistas? Você não precisa citar o nome, mas eu quero saber, existem pastores adventistas te apoiando? Membros ativos adventistas?
quantas pessoas mais ou menos está aí com você, te apoiando nessa batalha? Bom, tem muitos que concordam comigo em muitas coisas, né? Mas eles não têm coragem de aparecer diante de todos dizendo que concordam comigo. Então, já recebi ligações de alguns pastores, já conversei com alguns deles. Como eu fiz teologia em 2 seminários diferentes, então eu tenho amizade com muitos pastores. Tinha, né? Porque depois que eu comecei a ter essa atitude, na verdade, assim, eu cortei a relação com eles e a gente mantém um contato, mas não mais amizade, porque é impossível você manter amizade com uma pessoa que está do lado errado. A Bíblia até diz que a gente não pode nem apertar a mão dessa pessoa. Então, assim, eu estou numa situação hoje muito difícil. Eu estou numa situação como, por exemplo, a de João Batista, que não tinha nenhuma relação com a liderança do povo de Israel. Embora fosse o povo de Deus, embora fosse o povo escolhido de Deus, mas ele estava corrompido, né? Todo aquele sistema, todas as coisas eram certas, os mandamentos, tudo, mas infelizmente ocorreu o que está acontecendo hoje. Os líderes se corromperam e eles criaram uma série de coisas para colocar junto com a verdade que o povo de Israel tinha. E quando Cristo vem, João Batista, eles são contra essas coisas. Eu queria só também falar uma coisa com relação a isso. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que Jesus, várias vezes, ele foi mal interpretado pelas pessoas e principalmente por discípulos, porque os discípulos muitas vezes falam assim, poxa, mas a sua pregação é muito dura. Então, muitas vezes, quando Jesus foi morto, os discípulos o abandonaram. Então, eu realmente estou assim, sozinho entre aspas. Por quê? Porque as pessoas que pensam como eu não querem dizer isso em público. Então, existem poucos membros da Igreja Adventista que têm a coragem, como a irmã Selma, por exemplo, que está aí assistindo, né? E outras pessoas que tiveram a coragem de dizer, estamos com você. A minha esposa, por exemplo, que é membro também da igreja, né? Que declarou aí já em alguns vídeos. Então, tem algumas pessoas que estão comigo, né? Mas não tem, assim, essa mesma coragem de ir diante do público e afirmar isso. Então, existem pastores também te apoiando nesse trabalho? Olha, o que eu recebi até agora foram assim, pastores dizendo, por exemplo, o meu pastor, tá, da igreja aqui do Lago Sul, porque a Igreja Adventista é diferente das outras igrejas. A Igreja Adventista é uma instituição toda organizada, ela é toda unida, unificada, ela não tem, tipo assim, um pastor independente. A nossa igreja é toda, o meu pastor é junto com a liderança lá dos Estados Unidos, com todos. Então, o meu pastor chegou para mim e falou bem assim, ó, a primeira conversa e única que ele teve comigo, né, foi, ó, eu não tenho nada para reclamar dos seus vídeos, porque não tem nada errado contra a doutrina da igreja. Então, o que eu recebo dos pastores é isso, olha, você não está falando nada de errado. Inclusive, eu fiz um desafio de morte, chamei todos os pastores adventistas, né, se algum deles discordasse do que eu estou defendendo, que a gente fizesse um desafio de morte, que eu morresse em 7 dias ou esse pastor que estava denegrindo a minha imagem. Mas aí eles correram dessa prova, nenhum deles aceitou. Quando eles sabiam que eles tinham que fazer um vídeo explicando que eles eram a favor do que está acontecendo na igreja, eles corriam. Entendi. Então assim, infelizmente, não tem nenhum pastor que está do meu lado assim, 100%. Tem alguns que não viram erro, tem alguns que dizem para mim que eu estou fazendo algumas coisas boas, mas que ainda disse assim, ó, todo do seu lado, 100% ainda não tem. Eu entendi. Então, agora eu quero falar sobre a real inspiração dessa profetisa, Ellen White, dentro da Igreja Adventista. Porque eu tenho bastante livros, né, adventistas aqui comigo, e pelo que eu vejo a história da igreja, ela tinha trazido Ellen White realmente como uma profeta, né, uma profetisa da igreja. E todos os escritos dela, até os conselhos dela, não era bem um conselho, mas era realmente algo inspirado, como o apóstolo Paulo. Os conselhos de apóstolo Paulo eram inspirados também. E aquilo que ele falava vinha partes de Deus, partes do que ele dizia. E as partes que apóstolo Paulo, apóstolo Pedro dizia dele, né, dos estudos dele, o que ele acreditava, ainda assim eram inspirados por Deus. Então, eu estou com alguns livros aqui. Se a gente for parar para analisar livros como esse aqui, ó, Ciência do Bom Viver, ou livros como Conselhos sobre Mordomia. Esses livros são livros mais voltados assim, ao conselho, né, para a igreja, para ter uma boa comunhão
entre os membros e trazer aquele cristianismo na visão adventista. Mas o que acontece? Hoje, os escritos de Ellen White, quando a gente vai ver os adventistas em programas de televisão ou em programa de rádio, programa de debate, os adventistas, esses mestres aí, doutores, eles têm diminuído assim Ellen White, né, e colocado a Bíblia mais acima, parece que para tampar mesmo Ellen White. Só que quando nós lemos esses livros, a gente vê que é bem aquilo realmente o que Ellen White tem ensinado. Por exemplo, esse livro que eu acabei de citar aqui, A Ciência do Bom Viver, não. Conselhos sobre Mordomia. Vai falar sobre dízimo. E o molde do dízimo da Igreja Adventista está baseado realmente nesse livro que eu acabei de mostrar aqui. Pablo, na sua visão, Ellen White, como profeta, ela realmente é inspirada por Deus na mesma visão das Escrituras? Ou ela pode ter falhas, então ela fica lá embaixo e a Bíblia fica como fonte de toda a autoridade? Essa é a pergunta. Bom, como eu ainda não fui aceito por todos os pastores, né, eles não declaram isso, então eu vou pegar aqui um texto da Revista Adventista, que todos os pastores, eles aceitam a Revista Adventista. Querida, tem que ficar assim, ó, porque senão... Então, por exemplo, se eu falasse, algum pastor poderia questionar, não, mas ele está falando da cabeça dele. Então eu peguei aqui a Revista Adventista, pessoal, olha só. Olha o que a Revista Adventista fala. Nós não cremos que a qualidade ou nível da inspiração nos escritos de Ellen White são diferentes daqueles encontrados nas Escrituras. Então aqui está muito claro, só esse texto já basta para dizer que a Igreja Adventista pensa, ela entende que Ellen White é uma profeta, que Paulo é um profeta, então os dois estão em mesmo nível de autoridade em todos os sentidos. Vou repetir o texto. Nós não cremos que a qualidade ou nível de inspiração nos escritos de Ellen White são diferentes daqueles encontrados nas Escrituras. Ok? Então está aqui. Eu poderia também ler um outro texto. Essa Revista Adventista de 1984, não é? Hã? É a Revista Adventista de 1984, dos anos 80 ainda. Mas eu vou ler algumas coisas atuais aqui também. Olha só. Após a conclusão do cânon, isso aqui está no Centro White, está lá feito no NASP Engenheiro Coelho, que é uma autoridade da Igreja Adventista, diz assim: após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. Todavia, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio da sua palavra, não tornou desnecessária a contínua presença e direção do seu Espírito. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra e a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Então, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Outra coisa, o dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é o da profecia. Esse dom é uma característica, isso é a 18ª doutrina da Igreja Adventista. Esse dom, do manual atual da Igreja Adventista, esse dom é característica da Igreja remanescente. Foi manifestado no ministério de Ellen White, como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução, correção à igreja. Então aqui está dizendo que é uma correção à igreja, tá certo? Então você vê que o que os pastores falam é da cabeça deles, não é do que o que está escrito. Infelizmente eles tiram as coisas das cabeças dele. Por exemplo, Leandro Quadros, né? Vamos lá no Leandro Quadros. Infelizmente o Leandro Quadros tinha que dar um desconto para ele porque ele toma remédio, né, gente? Ele tem depressão, então ele vive de remédio controlado. Então vamos dar um desconto para ele, né? Por isso que ele tem essa memória toda, porque está tomando droga, mas ninguém fala isso aí, mas eu estou revelando aqui para vocês. Então, Leandro Quadros, ele toma droga, remédio controlado, que é uma das coisas que ele não te condena, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então, para o pastor Leandro Quadros. Diz que Ellen White tem a mesma inspiração, mas não a mesma autoridade. Tem um vídeo dele rolando aí, que ele fala isso, que ela tem a mesma inspiração, mas não tem a mesma autoridade. Só que o detalhe é interessante. O texto que ele usou para provar isso é um texto que não tem nada a ver com a autoridade. Vou ler o contexto todo para vocês. Tenho muitas vezes visto que o ponto de vista do espiritismo afasta toda a glória do céu. Ela está falando de espiritismo, tem nada a ver o contexto. E que muitas mentes, o trono
e que em muitas mentes o trono de Davi e a amorosa pessoa de Jesus têm sido queimados no fogo do espiritismo. Tenho visto que alguns que têm sido enganados e conduzidos a este erro serão levados para a luz da verdade, mas se-lhes-á quase impossível se libertarem inteiramente do poder enganador do espiritismo. Tais pessoas devem fazer uma obra integral, confessando seus erros e abandonando-os para sempre. Recomendo-vos, caro leitor, só a gente está aqui, que a primeira vez, aí às vezes fica um pouco aí. Então, recomendo-vos, caro leitor. Isso aqui, primeiro, era no início do Ministério de Ellen White, tá? Ela estava, assim, alguns anos ainda, no primeiro e no segundo ano dela, que eu li os primeiros escritos. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra da vossa fé e prática, porque por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Então, aqui ela já começa a defender o dom dela. Não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade da Bíblia. Agora, olha só, ele usou esse texto, né, dizendo que Ellen White está desmerecendo a sua autoridade. Mas vamos lá, vamos entender o texto. Aí o final, que ele não leu lá, vai explicar. Assim tratou Deus com Pedro. Então, olha só o que Ellen White fala, que esse contexto que ela está explicando aqui, Deus tratou Pedro da mesma maneira, quando estava para enviá-lo para pregar aos gentios. Então, Pedro foi usado como Ellen White foi usado. É isso que ela está dizendo aqui, para corrigir, para desviar para os que se desviam da verdade. Quando ela fala que ela não veio para ter uma regra de fé nova, tá? Não para uma nova regra de fé, o que ela está querendo dizer com isso? O que ela está querendo dizer com isso? Deixa eu segurar aqui que o outro vídeo lá parou. Então, o que ela quer dizer? Quando ela cita Pedro, ela está se igualando a Pedro e ela fala o seguinte, não para uma nova regra de fé. Ou seja, ela está dizendo duas coisas, que a palavra de Deus é a regra de fé. E ela está se incluindo na palavra de Deus, porque quando ela fala a palavra de Deus, ela não está se excluindo, porque, veja bem, se nós adventistas cremos que Ellen White é a palavra de Deus, que Deus instruiu ela através do Espírito Santo, então ela não pode se excluir da palavra de Deus. Tá entendendo? Ou ela é profeta, ou ela não é profeta. A palavra de Deus é o quê? Tá? Então, espera aí que agora eu tenho que explicar essa questão, só para vocês entenderem. A Bíblia, gente, o cânon bíblico, de onde que ele veio? Ele veio de Deus ou ele veio dos homens? Vamos ver, ó. Você vai lá no Wikipedia e você vai ver a história do cânon. E você vai ver que quem fez o cânon foram as autoridades católicas. Inclusive, eles colocaram livros apócrifos, né, na Bíblia deles. Mas, inicialmente, eles não tinham esses livros. Então, assim, ó, nós não podemos dizer que a Bíblia fechou no Apocalipse, porque essa é uma ideia errada. Porque, primeiro, quem fez o cânon não foi Deus. Deus nunca, nenhuma orientação foi dada na Bíblia toda. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar uma orientação de Deus dizendo assim, ó, é o seguinte, vocês têm que ficar no cânon, tem que fazer um cânon da Bíblia. Não existe, porque senão nem o Novo Testamento existiria. Outro detalhe, o último livro da Bíblia, tem muita gente que usa assim, né? Fala que o livro de Apocalipse condena o novo profeta, dizendo que quem acrescentar vai receber as pragas de Deus, quem acrescentar alguma coisa na Bíblia. Só que o livro de Apocalipse não pode estar falando a verdade nesse sentido, por quê? Porque o livro de Apocalipse não é o último livro da Bíblia, pessoal. O último livro da Bíblia foi a terceira epístola de João. Então ele mesmo está se contradizendo. Ele mesmo diz num livro que não pode aumentar e ele vai lá depois escreve que ele mesmo aumenta. Então, veja bem, não pode aumentar uma pessoa humana. Isso que a Bíblia está dizendo. Agora, se Ellen White, se João, ele é um profeta de Deus, claro que ele pode aumentar a luz de Deus na terra, pessoal. Está entendendo? Então, esse é o ponto. É que eu não sei o que acontece com a mão da minha esposa, ela vai dando de lado. Ela vai ficando para o lado aqui. Então, mas tudo bem. Ok, Pablo, deixa então. Não sei se deu para entender. Começar a falar então algumas coisas aqui, para começar nosso bate-papo também. É o seguinte. Na realidade, nós aqui não cremos em Ellen White como espírito de profecia, tá certo? A gente respeita vocês aí, tendo o profeta de vocês, como os Mormons têm Joseph Smith, e os Testemunhos de Jeová tem Charles Taze Russell. E também entre outros profetas atuais, como o Caco Felipe, também tem Mary Baker, Mary Baxter e todos esses profetas. O que eu quero tratar aqui com você hoje é
Ellen White, qual que é o papel de Ellen White na atualidade, hoje, né, da Igreja Adventista? Será que ela realmente, hoje, está sendo tratada como profeta, como no passado? Ou será que eles estão tentando diminuir a autoridade de Ellen White e, aparentemente, uma vergonha, né, de tratar sobre Ellen White? Ou receio de pessoas terem medo, né, e afastar da Igreja Adventista por causa de Ellen White? Então, eu estou com um livro aqui, ó, Primeiros Escritos, né? Isso aqui vai ser minha pergunta para você e para todas as pessoas que estão assistindo aqui, né? Tem várias pessoas, já foram 134 alcance aqui no nosso vídeo por enquanto, e 23 pessoas assistindo nesse momento. Bom, aqui nesse livro Primeiros Escritos, você conhece ele muito bem, porque você já se utilizou desse livro aqui, Primeiros Escritos, né? Aqui tem um capítulo, lá por volta da página 258, que é uma firme plataforma. Ellen White vai escrever o seguinte: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Então, Ellen White se considerava profeta, não é verdade? Você citou agora mesmo aí? Exatamente. A Revista Adventista de 1984, onde está escrito o seguinte: negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferente dos escritos encontrados nas escrituras sagradas. Então, a Igreja Adventista, nos anos 80, nos anos 90, tratava Ellen White como profeta mesmo nível canônico das escrituras. Deixa eu continuar aqui. Palavra de Deus. Então, agora, se nós pegarmos, então, os livros atuais, esse aqui é um livro atual, Patriarcas e Profetas, né? É um livro atual, né? A capinha bonitinha, brilhante. Quando nós vamos ler o índice desse livro aqui, a pessoa que fez o índice, tá vendo? Tá rabiscado aqui e tá sublinhado com aquela caneta marca-texto. Está escrito o seguinte: Ellen White lia muito. Ela descobriu que ler outros autores não apenas solidificava sua cultura. Ou seja, ela lia outros autores e não apenas solidificava, né, ou deixava sólido, ou ela adquiria mais conhecimento, como a ajudava a escrever para apresentar os princípios da verdade a ela revelados em visão. Ou seja, esse escritor aqui, quem escreveu um índice, em um livro adventista atualizado, ele disse que Ellen White lia outros autores e copiava desses textos, porque ela via que isso crescia em conhecimento, né? Fortificava ou solidificava o conhecimento e a fé. Daqui a pouquinho eu faço a pergunta. Então, continua aqui. Além disso, às vezes, o Espírito Santo a impressionava a citar em seus artigos ou livros verdadeiras gemas literárias extraídos de outros autores. Ou seja, ela copiava livros de outros autores. Isso está escrito aqui, né, na introdução desse livro aqui. Bom, peraí, eu já vou deixar você falar. Deixa eu só terminar aqui. O Espírito Santo... deixa eu continuar aqui. Ela jamais se considerou infalível. Agora que é a questão. Ela jamais se considerou infalível, nem colocava seus escritos em nível de igualdade com a Bíblia, mas cria firmemente em suas visões. Tinham de origem divina e que seus artigos e livros eram produzidos sob a direção do Espírito de Deus. Evangelista por natureza, sua principal preocupação era a salvação das pessoas. Né? Está aqui no índice do livro Patriarcas e Profetas. Agora, deixa eu só fazer mais uma observação, eu vou passar a bola para você. Espera só um pouquinho. No mesmo box, né, vem esse livro O Grande Conflito, né, é um livro atual, e vai tratar também no índice aqui sobre Ellen White. Aqui tem 10 pontos sobre como estudar Ellen White, né, como entender Ellen White. Então, no ponto 1, está escrito o seguinte: comece a estudar os escritos de Ellen White com uma atitude de oração, crendo que eles contêm princípios de origem divina para abençoar sua vida. Caso aplique coerentemente esses conselhos, não se esqueça de que os escritos dela jamais devem tomar o lugar da fé, do esforço, da iniciativa ou do estudo da Bíblia. No ponto 3,
Estude os conselhos de Ellen White, levando em conta seu contexto e sentido original. Ok. No sexto ponto, encare seriamente todos os escritos de Ellen White. Não aceite apenas algumas partes, enquanto rejeita outras. O que eu vejo aqui? Vou te passar a bola para você agora. No livro Primeiros Escritos e na revista Adventista de 1984, deixa muito claro, ela tem o mesmo nível de inspiração dos apóstolos. Porque se você não pode mudar nada do escrito dela, então o escrito é divino. E ai de quem mudar, né, esses textos. Mas agora nessas revistas aqui atualizadas, nesses livros atuais, aparentemente eles estão diminuindo Ellen White e dizendo assim, olha, estude Ellen White, mas com cautela, compare as escrituras, vê se realmente é inspirado, porque às vezes não é inspirado, mas às vezes é uma ideia dela, né? Inclusive, o próprio Leandro Quadros, em um debate, ele disse que Ellen White ela era como até os apóstolos, né? Ela citava coisas de estudo dela. Ela também era uma estudante, teóloga, né? Era uma estudante. Então, dá a impressão que ele está falando assim, ó, ela tem conselhos, né? E eu entendo que conselhos de Paulo e de Pedro não são bem conselhos, mas é para a gente aplicar de fato. E só para terminar aqui, eu vou deixar com você. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a ler, né? Testemunhos Seletos, volume 2, página 29. Ou seja, agora é com você. Nós vemos, então, que Ellen White realmente é o espírito de profecia para a igreja adventista. Mas hoje, eles estão diminuindo a autoridade de Ellen White, né? Aqueles conselhos sobre roupas, sobre café, ovo, carne, né? A gente sabe que tem pastor adventista comendo carne. Você, então, entende que realmente Ellen White é o espírito de profecia por tudo que você leu, por tudo que eu li. E por quê? É a pergunta. Por que que esses adventistas, eles têm medo de afirmar isso? Eles têm, ou então, às vezes, até mentem mesmo. Não é espírito de profecia, é igual vocês estão imaginando, a mesma autoridade da Bíblia. Por que, Pablo, que eles falam dessa forma? Por que que eles chegam até nós diminuindo Ellen White e sempre falando sobre a Bíblia e deixando Ellen White de lado? Então, o que acontece é o seguinte, Ellen White tem um texto que eu separei aqui, eu não estou encontrando agora, mas depois eu vou colocar na descrição aí do vídeo, dizendo o seguinte, que quando você nega isso, deixa eu ver se eu acho aqui, tá no... Para quem tiver dúvida, isso está na revista Adventista também, essa aí que se você tem. Depois dá para você ver aí enquanto eu falo e achar isso que eu vou falar. Então tem um texto de Ellen White nessa revista aí, que a gente leu, que inclusive essa matéria é do pastor Stencil, que é também diretor do Centro White lá do NASP, que é uma autoridade da igreja. Então ele coloca um texto de Ellen White nesse texto da revista, dizendo assim, ó, que se os adventistas negarem os escritos e saírem fora do escrito, não seguir, não praticar, então eles não conseguiriam nem entender a Bíblia, não conseguiriam nada, eles iam ficar perdidos. Então é isso, infelizmente, que está ocorrendo. A maioria da liderança não segue, hoje mais de 90% da igreja não segue os escritos de Ellen White, justamente por alguns pastores não quererem seguir, foram infiltrados jesuítas e outras pessoas na igreja adventista, e eles então foram manipulando o sistema, foram colocando amigos, e aos poucos foi modificando isso na ideia, trazendo ideia, diminuindo a autoridade de Ellen White. Uma das pessoas que faz isso é o Leandro Quadros, né, quando ele diz que não tem a mesma autoridade, sendo que é o seguinte, se Ellen White não tem a mesma autoridade da Bíblia, por que Jesus disse que João Batista tinha a maior autoridade, o maior homem nascido de mulher? Então, tudo que João Batista falava, se ele é o maior nascido de mulher, ele é maior que Elias, ele é maior que o Antigo Testamento, porque ele é o maior nascido de mulher. Então, as palavras dele, ele era um profeta. A Bíblia fala que João Batista era profeta. Várias outras pessoas, Eliseu também. Bom, a internet dele cortou. Estamos ao vivo aqui tratando sobre a autoridade de Ellen White dentro da igreja adventista do sétimo dia. O que nós estamos percebendo é que os adventistas, eles estão
diminuindo um pouquinho a autoridade de Ellen White, abafando um pouquinho a autoridade de Ellen White, para poder fazer com que essas pessoas se acheguem até aos ensinos. Nós lemos aqui nos livros de Ellen White que realmente ela é a profeta adventista. Mas hoje, atualmente, eles estão diminuindo, né? Como eu li aqui nesse livro, Patriarcas e Profetas. Pessoal, olha o que esse livro, Patriarcas e Profetas, fala. Eu vou ser obrigado a ler de novo aqui para vocês verem, né? Verem aqui o que ela está dizendo. Ó, nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Ellen White lia muito. Ela descobriu que ler outros autores não apenas solidificava sua cultura, como ajudava a escrever para apresentar os princípios da verdade a ela revelados em visão. Além disso, às vezes, o Espírito Santo a impressionava a citar em seus artigos ou livros verdadeiras gemas literárias. Ou seja, esse livro aqui, eles estão afirmando, né, com todas as letras, que Ellen White plagiava. Eu não acredito que Ellen White seja um profeta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma... Deixa eu só chamar novamente aqui o Paulo para a transmissão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um centro chamado Centro White, onde vai tratar sobre essas questões proféticas de Ellen White, né? Então, tem resposta para todas as profecias. Se você não crê que a profecia é verdadeira, só entra lá no Centro White que vai estar lá, né? A profecia sendo cumprida aí, né? E apologética defensiva aí. Deixa eu tentar adicionar ele aqui novamente. Tá me ouvindo? Ok. Então, Sim, veja bem. Nenhuma doutrina adventista foi Ellen White que criou, tá? Então, é um detalhe interessante, apesar dela ser profeta e estar ali acompanhando tudo, os homens da igreja, eles, em pesquisas da palavra de Deus, eles chegaram à conclusão das doutrinas, e algumas delas, por exemplo, como o sábado, Ellen White demorou a aceitar. Ela só aceitou o sábado depois que alguma parte da liderança já havia aceitado isso como verdade, e aí ela recebeu a revelação de Deus de que esse ensinamento era correto. Então, não tem nenhuma doutrina adventista que foi criada por Ellen White. Foram todas criadas por homens que pesquisaram a Bíblia. Agora eu queria frisar um detalhe interessante. Eu estava falando de João Batista, né? João Batista e outras pessoas que também foram autoridades, tiveram a mesma autoridade da Bíblia, mas não estão na Bíblia. Eliseu, por exemplo, você acha que Eliseu tinha menos autoridade do que Paulo? Você acha que Eliseu tinha menos autoridade do que Moisés? Não tinha. Por que essas pessoas que não estão na Bíblia, como Eliseu, tem vários, né? Eu aqui, ó, peguei aqui, quer ver, ó, profeta Natan não está na Bíblia, né? O profeta... deixa eu ver. Então tem vários, né? Que não estão na Bíblia. Embora eles não estão aqui na Bíblia, eles têm a mesma autoridade da Bíblia no sentido seguinte: quando Deus os usava para falar alguma coisa para o povo de Israel, era o próprio Deus falando através deles. Então, isso aí que o Leandro Quadros, isso aí que infelizmente a igreja coloca, né, atualmente, a liderança, parte da liderança, tem uns que discordam disso, mas a grande maioria hoje, principalmente dos membros, eles, né, foram enganados por essa ideia errada. Então eles dizem que Ellen White é a mesma inspiração, tá? Mas não é a mesma autoridade. Agora veja bem, existe uma contradição tremenda aí, tá? Só quem é burro que não entende essa contradição, porque olha só, se eles dizem que o grau de inspiração é o mesmo da Bíblia, se os líderes da igreja dizem que é o mesmo, então como que eles falam que a autoridade é menor? Não existe isso, gente. Tudo é palavra de Deus, tudo foi dado por Deus. A diferença é que Ellen White, assim como outros profetas, não estão na Bíblia. Infelizmente, eu acho que Deus queria que todos estivessem na Bíblia, né? Mas o homem, ele faz coisas e Deus não pode impor a vontade dele. Como, por exemplo, você vê lá no Egito que o povo de Israel quis comer carne. Mas aí Deus não queria dar carne, Deus queria dar o maná para eles. Aí eles insistiram tanto que Deus foi lá e mandou. Todo mundo que comeu pereceu, morreu. Então, pessoal, se você for estudar de onde que vem a Bíblia, esse cânon, ele é um cânon criado pela Igreja Católica.
Então, os evangélicos que defendem, né, que não pode ter Ellen White porque o cano está fechado, vocês estão dizendo que a doutrina católica é verdadeira, dizendo que o cano está fechado. Não existe Ô, isso. E Pablo, outra coisa, só uma pergunta todas aqui, as igrejas que a continuar o gente seu vai evangélico, eu raciocínio. já fui em várias, tem profetas. Tem pessoas na igreja que são considerados profetas, que recebem revelação de Deus. E eu acredito que Deus fala de várias pessoas. Como, por exemplo, Deus falou através desses que fizeram as doutrinas da igreja, porque eles tiveram um dom de profecia, eu acredito que eu tenho esse dom, você aí que está fazendo essa live, você tem esse dom de estudar a Bíblia e receber uma voz de Deus, uma revelação. E quando você proclama essa revelação que você tirou da palavra de Deus, você é um profeta. Que profeta é aquele que profere. E essa autoridade, se você realmente está tendo um entendimento de Deus, essa é a mesma autoridade que tem a Bíblia, que tem a Ellen White. Por quê? Porque Deus que te deu essa autoridade, entendeu? O livro, só lembrando uma coisa, o livro de Lucas, ele não é feito com revelação especial. Lucas não foi um profeta de especial. Lucas, ele leu, está lá no início do livro dele, ele leu as coisas que tinham sido escritas e fez uma conclusão dele da história. Claro, o Espírito Santo instruiu ele para que ele tenha um discernimento claro, né? Então, esse é o meu pensamento, que profeta é aquele que pega a revelação de Deus, ou da Bíblia, ou do Espírito Santo, ou da natureza, e ele revela isso para as pessoas. Ele é um profeta. Então, Com a mesma autoridade que tem na Bíblia, que tem, porque é Deus que está revelando. Então, a autoridade é a mesma. Pablo, por que então que esses teólogos da atualidade, Ok. esses teólogos modernos que participam de rádio, TV, debate, por que então que eles abafam Ellen White, não gostam de tratar sobre Ellen White? Por que que eles preferem falar das escrituras e nem gostam que tocam e citam o nome de Ellen White? Sendo que nós vemos que o início da igreja adventista, Ellen White realmente era, desculpa, era uma profeta, as doutrinas, você disse que as doutrinas vieram de estudiosos, eu vou contrariar um pouquinho você, mas, por exemplo, a própria doutrina do sábado, né, quando o Joseph Bates ele entendeu a questão do sábado, Ellen White demorou um pouquinho para entender isso, ela aceitou, a partir do momento que ela aceitou, então a igreja adventista vai pegar essa doutrina do sábado, porque Ellen White, ela é a última voz, então, proferir a palavra final. Se ela aceitar, a doutrina existe. Se ela não aceitar, a doutrina não existe. E assim a doutrina do santuário celestial, e etc. Então, se as doutrinas vêm de Ellen White, por que que eles estão tendo esse medo, esse receio de falar sobre Ellen White? Está ali para orientar. Então, o conhecimento Deus enviava através de outras pessoas e ela assinava embaixo. Claro que se você tiver um profeta aí do seu lado, você vai ter que ter a aprovação do profeta, né? Se você crê que ele é profeta. Então, realmente, Ellen White assinava embaixo e então as doutrinas eram aceitas. Um detalhe, tá? A doutrina da Trindade foi aceita pela igreja como doutrina um pouco depois que Ellen White morreu. Então, não é tudo assim como você está falando. Não são todas as doutrinas. Outra coisa, Ellen White, já no tempo dela, ela foi boicotada. Ela foi enviada para a Austrália para abafar Ellen White, porque como eles sabiam que ela era uma profeta e eles estavam fazendo planos errados, que não era de acordo com a vontade de Deus, tem várias citações de Ellen White que ela fala que a voz da Conferência Geral não era mais a voz de Deus. Então, ela durante 10 anos, ela manteve isso, dizendo que não era nem para enviar dízimo para Battle Creek, onde era a sede da Conferência Geral, dizendo, olha, a Conferência Geral que por muitos anos foi a voz de Deus, não é mais a voz de Deus. E é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, a nossa Conferência Geral ela está liderada por homens que são covardes. Por que eles são covardes? Aí eu volto na pergunta que você fez. Bom, se Ellen White foi aceita assim no passado, assinando embaixo, se a doutrina adventista diz que ela é profeta, primeira coisa, por que eles diminuem ela, tá? A autoridade dela? Segundo, respondendo a sua pergunta, por que eles fazem isso? Porque é igual no tempo do passado. Quando Ellen White foi mandada para a Austrália, eles estavam fazendo coisas erradas. E hoje, 90% dos pastores adventistas comem carne. E uma das coisas, eu estou citando a carne, mas tem várias outras, né? Por exemplo, o teatro, o filme. A nossa igreja deveria abominar, e ela abominou isso durante muitos anos. Né? Então, tudo que Ellen White fala, eles não estão seguindo, justamente por essa compreensão errada que entrou na igreja. Não era essa compreensão. A doutrina é pura, a doutrina fala que Ellen White é um profeta, então ela tem a mesma autoridade. Mas aí, por essa compreensão errada, dizendo que ela é um conselho,
e por isso que eu fiz o vídeo que deu origem a essa entrevista aqui, eu falo que eles estão diminuindo Ellen White, pegando texto fora do contexto. Então, por exemplo, tem pastor que pega os textos de Ellen White e fala assim, mas Ellen White diz que a carne não pode ser um ponto de fé, um ponto doutrinário, né? Alguns falam. Mas já tem outros textos que Ellen White fala que a carne é um ponto de fé, que deve ser tido como uma doutrina. Então, infelizmente, a igreja não seguiu os conselhos todos de Ellen White. Por exemplo, a Igreja Adventista da Reforma, ela segue como doutrina não comer carne. É uma doutrina da Igreja Adventista da Reforma. Infelizmente, os nossos amigos da Reforma saíram da igreja, porque se eles tivessem ficado, a gente teria força hoje para estar unido, para trazer essa doutrina para a igreja. Porque se nós acreditamos que Ellen White é uma profeta, e ela fala que isso deve ser um ponto doutrinário, porque, por exemplo, ela coloca o chá, o café no mesmo nível, no mesmo patamar que a carne. Então, os textos, como a igreja adventista, ela colocou na doutrina dela que não pode usar chá preto e café. Isso está na doutrina. Só que ela excluiu a carne. Por quê? Porque, infelizmente, 90% dos pastores comem carne. Então, esses nomes que estão dirigindo a igreja, como no tempo de Ellen White, que ela foi sabotada, eles estão sabotando a Ellen White, eles estão diminuindo o valor dela. E por isso que a minha guerra aqui, para trazer de novo, resgatar o valor que tem para nós adventistas. E outro detalhe que eu queria já aproveitar aqui a oportunidade, eu queria, assim, de esclarecer uma coisa para os nossos irmãos evangélicos, tá? Como você mesmo disse que não é evangélico, que não é adventista, eu quero ressaltar uma coisa aqui muito importante para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Eu não acredito que Ellen White é uma luz para todos, tá? Atualmente, ela é uma luz para o povo adventista. Por quê? Porque ela está primeiro ela precisa ser aceita pelo povo adventista. Porque se ela for uma verdadeira profeta, enquanto o povo que acredita que ela é uma verdadeira profeta não viver 100%, então, como é que os outros vão acreditar nela? Não tem como, né? Então, assim, infelizmente, por essa incoerência que está acontecendo na igreja hoje, eu digo para você, irmão evangélico que está vendo esse vídeo, que você não é culpado de não aceitar Ellen White como profeta e Deus não vai cobrar isso de você, tá? A minha defesa aqui é contra essa incoerência que está na igreja, tá? Mas eu acredito que tem muitos irmãos de Deus salvos em outras igrejas, acredito que Deus está usando pessoas de diferentes igrejas, e eu digo mais, a maioria do povo de Deus não está na igreja adventista. A maioria, lamentavelmente não, a maioria, glória a Deus, está nas outras igrejas, está no mundão, usando drogas, se prostituindo. Nós temos amigos que vão fazer parte do povo de Deus, que hoje estão se prostituindo, que estão usando drogas, são traficantes, são chefes de quadrilha. Deixa eu fazer uma pergunta então aqui. É o seguinte, eu preciso cortar para eu poder fazer todas as perguntas e também é um interesse meu essas perguntas. Ellen White, então, ela é uma profeta da Igreja Adventista. Tem o mesmo nível canônico das Escrituras, na sua visão, e também nós vemos isso, é fato, porque está nos livros e nas revistas adventistas do passado. Por que Ellen White, então, não foi canonizada? Por que ela não está dentro das Escrituras, como você mesmo disse que há outros profetas que deveriam estar? Eu entendo que outros profetas não estão nas Escrituras, porque nós não sabemos o nível da perfeição da escrita, se foi reproduzida, se é aquilo mesmo, se alguém mudou. Então, por isso que não há uma confiança de colocar aqueles textos dentro dos cânons bíblicos. Porém, existem os livros apócrifos e Ellen White foi uma defensora dos livros apócrifos. Isso está em seus escritos, né? Eu te pergunto uma coisa, se Ellen White foi realmente uma profeta, como vocês creem, por que existe copyright os livros dela? Por que todos os livros dela têm o copyright à venda e o dinheiro, né? Uma parte desse dinheiro leva a família White hoje, que é uma família milionária, né? É uma família que há gerações está enriquecendo com a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, e tantas outras gráficas que produzem os livros adventistas. Por que se realmente é uma profecia vindo de Deus, o que vem de Deus, a gente recebe de graça, nós devemos dar de graça. Por que são vendidos esses livros? Por exemplo, eu tenho aqui a Grande Esperança, 40 milhões de exemplares vendidos. 40 milhões de exemplares vendidos, muitas vezes esses livros são comprados pelos próprios membros para doação. O dinheiro, então, é pego e é levado uma parte, como tem um copyright, uma parte é levada para a família White, que é milionária hoje, atualmente. Você concorda que um profeta deve ter um copyright? Que a gente recebe a revelação de Deus
passa e nós devemos, então, cobrar por essa revelação de Deus? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, e com relação a isso, eu sou totalmente contra, e é uma das coisas que eu quero mudar na Igreja Adventista. Os livros realmente são caríssimos. Não é pouco, não. É muito, muito caro. Eu sei, eu falo com propriedade porque eu fui comportor. Eu era uma das pessoas que vendia os livros da casa publicadora. E uma das coisas que eu sempre questionei, sempre defendi, é essa incoerência também, que os livros são muito, muito caros. Por exemplo, tem livros da casa publicadora que chegam a custar mais de R$ 250, que são impedidos de um membro ir lá e comprar. O membro da Igreja Adventista não pode comprar direto da casa publicadora, porque ele tem que ter vários atravessadores, são vários. Tem um grupo da igreja que ganha, depois outro grupo, além desses que você já comentou aí. Então vai rateando uma série de pessoas, e por isso que você vê muito pastor adventista lá na Disney, né, gastando o dinheiro do Senhor lá na Disney e em outros lugares. Então, assim, ó, para você entender quem é o culpado disso tudo, é só você ver o Facebook do pastor. Se tiver fotinha na Disney lá, passeando, tênis de marca, carro importado, aquele carro de mais de R$ 200 mil, você já vai vendo e entendendo as coisas, entendeu? Então, infelizmente, está sendo desviado muita e muita grana da Igreja Adventista. E não é pouco, não. Então, eu sou totalmente contra isso aí. Ellen White nunca pediu que isso fosse feito. Ela fala de pequenos folhetos vendidos a custo baixo. Deveriam ser vendidos, sim. Ela fala que deve ser vendido. Por quê? Quando fala de graça, dá de graça, a gente tem que recebe de graça, dá. É o seguinte, o custo que tem para fazer aquilo, o custo que tem para a pessoa que está vendendo aquilo, levar aquilo num determinado lugar, isso era para cobrir o custo. Então não era para você ter lucro exorbitante como tem hoje, entendeu? Então o custo eu sou a favor. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho para Deus, de levar os escritos de Ellen White, eu vou pegar isso, vou ter que redigir isso tudo, vou ter que... Então esse custo eu acho que tem que ser cobrado, porque tem que ser rateado entre os irmãos, não pode pesar para uma única pessoa. Mas o lucro exorbitante como está Pablo, então a pergunta foi, por que os livros de Ellen White têm copyright? Se é a revelação vinda de Deus, então por que tem copyright? Por que não libera esses livros, então, como as próprias escrituras? Não, já está liberado, já está liberado. Hoje você pode copiar qualquer livro aí, porque é o seguinte, as traduções atuais não tem esse copyright aí que não pode. Mas tem traduções já antigas, de mais de 100 anos atrás, que pode. Só que é o que eu estou te dizendo. Eu sou contra isso. Isso é uma heresia, uma falsa doutrina que entrou na Igreja Adventista de que tem que cobrar, entendeu? Isso é falso, isso não é da verdade, não tem base nem Ellen White, nem... E o que você falaria, então, para Leandro Quadros, Ezequiel Gomes e todos esses debatedores que vão lá no Vejam Só para debater ali e que não citam Ellen White, que dizem que Ellen White é inferior às Escrituras, que a luz ela é uma luz menor, né? Aquela questão de luz menor. Ela não pode ser comparada ao nível da Bíblia. É simplesmente uma irmã que recebeu profecias para a Igreja Adventista. E o que você tem a dizer para essas pessoas aí, esses teólogos? Então, nesse aspecto, eles estão certos em alguns pontos. Por quê? Porque quando você vai falar de uma profeta atual, que não é nem vivida pela igreja que acredita nela, então você não pode, né, dizer que ela é a voz de Deus na terra, sendo que ela ainda não é aceita por essas pessoas. Então, o princípio é o mesmo que Jesus teve, o princípio é o mesmo que João Batista teve, é o mesmo que Paulo teve. Se você for estudar o Novo Testamento, você nunca vai ver Paulo falando assim, ó, estuda o livro de Romanos para você entender a justificação pela fé. Ele sempre vai falar o que é que as Escrituras falam. Jesus falou, julgar nelas a vida eterna, nas Escrituras. Está falando do Antigo Testamento. Então, todos os profetas do Novo Testamento, todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus Cristo, João Batista, todos, sem exceção, eles se referiam, quando iam expor isso aí, Paulo lá para os bereanos e várias outras circunstâncias, ele sempre dizia o quê? Vamos estudar o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não era aceito. Então, quando nós, adventistas, vamos debater em público, a gente realmente tem que usar esse método de usar só a Bíblia. Entendeu? Então, esse é o motivo. É o mesmo que os discípulos tinham. Né? E a gente usa os livros de Ellen White para mostrar que as doutrinas veio dela. Eles dizem que não. Como você também afirmou, eram irmãos que estudavam. Mas nós vemos que a palavra final é de Ellen White. Se ela não apoiasse a doutrina, essa doutrina, então, não era levado como bíblica. O próprio juiz investigativo, o próprio
próprio a questão do sábado, como eu disse, né, o Irã Edson recebeu o estudo, passou para Ellen White, ela deixou muito claro que não aceitou no início aquela questão do sábado. Então, ela assinou a doutrina. E quando nós afirmamos que a doutrina ela vem da pena, né, ou da caneta de Ellen White, eles dizem que não, que é estudo, está tudo na Bíblia. Só que todos os profetas por aí que a gente conhece também dizem a mesma coisa, que as profecias vêm das Escrituras. Eu só queria, desculpa aqui, eu só queria também falar uma coisa. A questão, você disse, essa questão de irmãos, né? A profecia de Ellen White foi para a igreja adventista. Ela é para a igreja adventista. Isso eu acho um pouco assim estranho, porque as profecias de Paulo, de Pedro, de João é para toda a igreja. E as profecias de Ellen White é para a igreja adventista. Eu acredito que as profecias dela, se fosse realmente um profeta, primeiramente não teria copyright e segundo as profecias seria para nós. A pergunta que eu te faço em relação a essa questão de irmãos. Ellen White, ela sempre traz o sentido de que as pessoas ignorantes, que não têm muito conhecimento e são sinceras, essas pessoas se achegam até a Deus. São salvas. Por isso que ela mesma afirma que existem salvos, muitos salvos na igreja protestante em geral, até a igreja católica. Há católicos salvos, né, por ignorância. Mas, nesse mesmo livro aqui, ó, no Primeiros Escritos, quando vai tratar sobre oscilamento, ela diz que os protestantes vieram, né, dessa linha protestante, só que eles não tinham oscilamento, porque o oscilamento era o sábado, né? E sem esse sábado, não tem como a pessoa ser selada. E eu posso ler aqui, ó, os remanescentes que não estavam selados, se referindo realmente o começo do texto do capítulo O Selamento do livro Primeiros Escritos, página 37. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei, quem era aquela multidão? O anjo disse, estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Essas pessoas não têm mais o selamento. Então, como que eu vou tratar o adventista vai me tratar como salvo, sendo que eu tenho conhecimento do sábado? Eu creio que não há necessidade nenhuma de guardar o sábado, porque eu entendo que o sábado é o descanso sabático, o descanso é Cristo, e nós descansamos em uma pessoa, não em um dia de 24 horas. Nós não estamos aqui agora debatendo o sábado, estamos debatendo a autoridade de Ellen White dentro da igreja adventista. Aí eu te pergunto, se o selamento é o sábado e Ellen White ela deixou isso muito claro. Como é que, então, o adventista vai tratar nós, por exemplo, apologistas, teólogos, como cristãos, como irmãos, né, em Cristo? Esse termo, irmãos, que os adventistas usam, até muitas vezes para espíritas, para católicos, é irmãos em Cristo mesmo, porque nos consideram salvos, ou é um tratamento assim porque nós viemos de Adão e Eva? Olha, a própria Ellen White, ela explica esse ponto dizendo que todos aqueles que não aceitaram o sábado ainda, antes do decreto dominical, eles não serão cobrados por Deus com relação a essa quebra do sábado. Justamente porque a igreja adventista ela não está vivendo à altura, e aí não vai ser possível Deus falar com as outras pessoas de que isso é certo. Então, assim, todas as doutrinas, ela realmente assinava embaixo, mas não era ela que compunha, que fazia os estudos, esses estudos eram chegados para ela e ela avaliava, então ela assinava embaixo, porque tinha uma profeta. Mas tudo bem, o que Ellen White explica é que todos os irmãos, católicos, anglicanos, presbiterianos, todos, sem exceção, serão perdoados por a quebra do sábado. Então ela não fala que eles se perderão. Quando ela diz que eles não são selados porque deixaram o sábado, ela está falando de um selamento do sábado, porque o sábado é o sinal de Deus. Ela acreditava, como todos os adventistas, que o selamento de Deus é o sábado. Isso pode nos selar para um propósito, para uma situação no futuro. Não de que o sábado ele é ponto de fé para aqueles que não aceitaram, entendeu? Então, tipo assim, não é que ela está colocando um ponto de salvação, um ponto de exclusão, nada disso. Ela está simplesmente dizendo que essas pessoas não serão cobradas por Deus e de que o sábado é um selamento para o adventista. É igual, por exemplo, os escritos de Ellen White, não é que ele não é para você ou para todas as pessoas.
Você vai ver que a Ellen White influenciou muito, a creche profeta adventista, a escola maravilhosa, adventista. mudou Vamos muito. terminar aqui para a gente não ficar até muito tarde. Mas ela... A creche adventista, a escola adventista. Ok. Os adventistas realmente eles amam as pessoas mais pobres, eles têm um trabalho com pessoas mais pobres. Por que que as creches adventistas, as escolas adventistas são tão caras? Por que que os membros que são dizimistas, que ajudam, colaboram com o trabalho na igreja, por que que eles pagam tão caro na mensalidade de uma creche ou escola adventista? Por que que não tem um desconto para esses membros? Você pode me responder isso, por favor? Olha, tem desconto, mas é um desconto assim, ó, que eles dão para quem eles querem. Então, o que que eles fizeram com a igreja adventista, com as escolas, com as coisas que era para ser o custo baixo, realmente, como você disse, era para ser bem baixo, de acordo com o que cada um pudesse pagar. Então, esse era... Pode deixar que eu seguro, então. Então, era certo que cada pessoa que te pudesse pagar, pagasse. Então, era para ser tipo uma ONG, uma coisa para todos, principalmente para quem é da igreja. O que que acaba acontecendo? Como a igreja está em corrupção, como eu disse aqui, aí eles não seguem essa prática certa, e aí o que que eles fazem? Eles querem criar igrejas, centros maravilhosos, grandes, para os filhos de pastores, os filhos de obreiros estudarem nas melhores instituições do mundo. Então eles colocam os melhores, o melhor piso que existe, colocam as melhores janelas, eles vão e fazem um negócio absurdamente assim caríssimo. E quem que vai poder pagar isso aí? Então, como que vai pagar? Para o filho do pastor estudar num lugar igual o NASP, por exemplo, que saiu totalmente fora do plano de Deus. Era para ser pequeno, fez muito grande. Então, aí quem paga a conta, colocam filhos de pais ricos na igreja, então vai criando na igreja o colarinho branco. Vai criando na igreja, só tem gente que estuda lá que é filho de magnata, essa é a verdade. E os filhos dos obreiros. Aí eles vão, para dar uma desculpa, e colocam um ou outro pobre lá, 10, meia dúzia de gato pingado, igual tem uns lá que vêm falar aqui, mas a minha família toda estudou de graça na escola adventista. Eu queria ver se você defendesse a verdade como eu estou defendendo, se você receberia ajuda. Então, quem pratica a verdade não recebe ajuda. É só quem entra nessa podridão deles, quem aceita que Ellen White é um grau menor de autoridade, quem come muita carne. As pessoas que estão lá recebendo apoio são justamente os que não deveriam receber. A maioria dos que estão lá estudando de graça na escola adventista são pessoas que não seguem Ellen White, são pessoas que não acreditam no dom profético de Ellen White. Agora, aqueles que acreditam como eu, que acreditam nas raízes adventistas, Ellen White deixou claro em relação então, a teatros, músicas, e tem alguma questão lá de rock, não pode ter rock, isso está no livro das 28 doutrinas? Olha, infelizmente, muita coisa disso não está, mas graças a Deus tem alguma coisa sobre isso. Por exemplo, no manual da igreja está claro, a música não pode ser rock. Tem uma declaração no manual da igreja que é clara. E isso nem é de Ellen White, né? Então eles entenderam o que Ellen White escreveu e aí eles colocaram lá que rock, jazz, blues, tudo que é parecido com isso, tudo que é parecido com isso deve ser tirado, entendeu, da igreja. Tudo que é parecido deve ser tirado. Não deve ser aceito. Mas infelizmente a igreja aceita e é justamente a minha luta contra essas questão coisas, aquele entendeu? Salmo que está escrito que tem outra coisa também, o teatro. Aquela questão lá do louvai a Deus no santuário, louvai no firmamento, louvai pelo seu poderoso feito, louvai com soante em sua muita grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então a gente vê que o importante é louvar a Deus, né? Agora você pode dizer assim, isso é escrito no Antigo Testamento, né? Então muitas coisas nós não vamos trazer para o Novo Testamento. Só que lá em João 4:24, né, Jesus disse que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Você acha que não tem jeito de uma pessoa adorar verdadeiramente a Deus com esse tipo de música? Então, se a gente for estudar a raiz desses estilos musicais, desses ritmos, né, o rock, o jazz, o blues, todos são ritmos satânicos, que vêm do satanismo, influência africana. Os escravos africanos trouxeram esses batuques, essas coisas que são para incorporação de demônios. Então, o candomblé, por exemplo, tudo isso aí são coisas
você precisa estudar a raiz desses ritmos. Da onde foi criado esse ritmo? Foi um ritmo que foi criado pelo povo de Deus ou pelo povo do diabo? Não estou dizendo aqui que os africanos são do diabo, tá? Estou dizendo aqui o seguinte: tem alguns negros dessa cultura, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E isso não vem deles, eles também pegaram isso de outras culturas que vieram antes, né? Então, assim, são culturas, são costumes. Então, assim, são culturas mundanas, né? Então, assim, ó, um detalhe interessante é que, nesse aspecto, até os adventistas, né, usam o Antigo Testamento, vocês evangélicos, só que tem um detalhe. Por que não usar, por exemplo, o sábado? Porque tem muito mais texto do sábado no Antigo Testamento do que para tocar, louvar a Deus com todos os instrumentos. Então, é incoerente você falar que o sábado foi abolido e falar que esses instrumentos também não foram. Porque, por exemplo, o Antigo Testamento ele é cheio de coisas erradas. Davi teve várias mulheres, né? Você vê ali os homens fazendo coisas terríveis e Deus aceitava essas coisas. Deus ele não via problema nisso. Tem inclusive na lei ensinando como que as pessoas deveriam lidar com o casamento, né? Com o casamento, com várias mulheres. Então assim, tem muita coisa no Antigo Testamento que não é da vontade de Deus, mas que ele tolerou. Por exemplo, o povo de Deus nunca tinha comido carne até a Arca de Noé. Até a Arca de Noé, o povo de Deus não comia carne. Você vai na Bíblia, você vai ver isso. Então, parar de comer carne não é uma doutrina de Ellen White, é uma doutrina da Bíblia. O que aconteceu foi que o povo, depois saiu da arca, quis comer carne. Deu para entender então. Então, essa questão não estava no manual da igreja, tira a não carne estava de novo, e depois o povo reclama. Essas questões aí são todas entendimento próprio dos próprios membros, né? A gente vê, então, princípios, por exemplo, lá em Romanos 14, onde aquela questão de julgamento, não julga aquele que faz, né? Realmente a coisa ali se foi feito para Deus, é claro. Tem aquele que come carne, tem aquele que não come carne, o débil é o que come legumes. Então, eu entendo dessa forma, a coisa tem que ser feita não no extremo, um rock pesado, mas também não pode reclamar se tiver uma bateria ou um arranjo qualquer de tambor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma formação musical? Você tem alguma formação musical, alguma faculdade? Você estuda música? Ô, Pablo, então deu para entender a sua posição aqui? Tá ficando meio ruim. A transmissão tá ficando meio ruim. A sua voz está cortando e a gente não está conseguindo entender o que você está falando, Pablo. A transmissão está ficando ruim. Então, vou fazer o seguinte, já que está ficando ruim, está cortando, Ok. Vamos agradecer a presença do Pablo aí, pela entrevista. Pablo, então, realmente, Ellen White, ela foi uma profeta inspirada por Deus, como você mesmo disse, os homens estudaram as doutrinas, mas o aval, a assinatura, vem da pena ou da caneta, né, de Ellen White. Então, nós entendemos isso. Hoje, os teólogos adventistas estão diminuindo a própria Ellen White, eu creio que é para fazer até um certo proselitismo, né? E essas pessoas não correrem ali da igreja. Não tinha mais ela para assinar embaixo. Tanto que é uma pergunta que eu quero te fazer. Eu estou falando, você disse, né? E eu fiquei quietinho esperando você falar. Agora eu quero te perguntar o seguinte: aquele livro lá, Estudando Juntos, porque se realmente nós somos irmãos na fé, por que existe aquele livro Estudando Juntos e também escolas e aulas, né, na própria escola sabatina, ensinos para poder chegar até o evangélico? Por que o adventista quer pregar para evangélico? Sendo que na igreja que eu congrego, nós evangelizamos pessoas do mundo, em clínicas de recuperação e etc. Quando a pessoa está numa igreja, a gente não tem interesse nenhum de evangelizar a pessoa em igreja. Para quê? Ele está na igreja, ele está lá com a palavra de Deus, né? Ele que vai aprender. Só se ele vir até mim. Mas normalmente a gente evangeliza quem não tem conhecimento, quem quer conhecer a palavra de Deus. Por que os adventistas fazem tanto essa propaganda para chamar pessoas para a igreja adventista, levar ensino sobre alimentação, levar folhetos sobre alimentação, ir nas igrejas evangélicas, né? Sendo que os evangélicos raramente vão na igreja adventista. Raramente porque às vezes vão a alguns grupos para cantar alguns louvores, isso acontece. Hoje mesmo eu recebi no WhatsApp um chamativo, né, de protestantes indo da igreja adventista para cantar, coral.
mas normalmente os adventistas vão nas igrejas evangélicas apresentar seu trabalho para que as pessoas vão para a igreja adventista. Tanto é que eu já conversei com ex-pastores adventistas, eles afirmam isso. A gente fica feliz quando o batista ele converte ao adventismo. E por outro lado, eu tanto faz para mim, se um adventista quiser fazer o estudo, que faça. Se o metodista quiser fazer o estudo, que faça. Mas eu não estou dando muita bola para ir atrás de quem já é evangélico. Eu prefiro buscar aquelas pessoas que não têm conhecimento. Porque esse livro Estudando Juntos, esse método de chegar até os evangélicos para poder trazer a verdade. E antes que eu te passe a bola aí, o capítulo A Verdade desse livro aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Espera só um pouquinho que eu vou passar a bola para vocês. Você vai ter o tempo para responder para a gente terminar aqui o nosso assunto. Bom, aqui nesse livro aqui, ó, o capítulo Em Defesa da Verdade. Esse aqui é o livro A Grande Esperança. Esse livro aqui vai trazer sobre a verdade, o que a igreja adventista prega. E pasmem vocês. Eu marquei, ó, eu sublinhei aqui de amarelo, dá para ver algumas marquinhas aqui, ó, marquinhas aqui, 22 vezes a palavra sábado em 4 folhinhas. Na verdade, 3 folhas, né? Uma frente e verso e 2 folhas, só frente e outra verso. 22 vezes a palavra sábado. Eu não quero discutir sobre o sábado, eu quero discutir sobre esse proselitismo, né? Por que a igreja adventista busca tanto os evangélicos?